Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuação ao Evangelho de Mateus. Hoje eu vou estudar com vocês o capítulo 2 de Mateus. Ele é maior do que o primeiro, porque o primeiro a genealogia toda tomou conta, mas a gente não leu a genealogia. Então eu vou ler até certo ponto. Se eu achar que fica grande, eu vou dividir em dois. Bom, os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Olha, gente, é o seguinte: Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque existe nesses 2 evangelhos uma semelhança, sabe? Todos eles contaram quase as mesmas coisas, só que de uma visão diferente. São 3. Então, Mateus teve uma visão, mas o fato era o mesmo. Marcos e Lucas. E João não é sinótico, porque o evangelho de João é diferente. Os 3 falam praticamente da humanidade de Jesus. E João fala da divindade de Jesus. E aí nós vamos ver aqui um pouco do que eu acabei de ler. Sim. Olha, diz que os magos vieram do Oriente, outros dizem sábios, e eu entendo assim, eles eram, como diz, eles tinham instruções de Deus, eles eram como profetas de Deus, né? Porque aí eles vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde
onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ah, meu Deus, eles disseram que viram a estrela dele no Oriente e vieram para adorá-lo. Nosso Deus, o Herodes, oh Jesus, ficou perturbado, porque ele não admitia um rei como você. Então ele e Jerusalém também toda ficou perturbada. Aí reuniram-se os príncipes, não é? Os sacerdotes, os escribas do povo, para saber onde havia de nascer o Cristo, para falar com os magos. Aí disse que foi em Belém, da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Então, não é o lugar que faz o homem faz o lugar. Judá, Belém ficou tendo um nome de vulto por causa de Jesus, viu? Então, Herodes, chamando secretamente os magos que vieram visitar Jesus, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E aí falou que eles fossem a Belém, né, perguntar pelo menino lá, e quando o achardes, participai para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, né, os magos partiram, e eis que a estrela que eles viram no Oriente, parou adiante deles e se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Adoraram o menino. Não adoraram a mãe, né? A mãe de Jesus foi escolhida por Deus, uma privilegiada. Foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Salvador. E aí, eles tiraram abriram os seus tesouros, tiraram incenso, mirra, ouro, porque isso era coisa muito cara. Tinha uma simbologia assim, o ouro simbolizando a realeza de Jesus. O incenso, o sacerdócio, que ele é o sumo sacerdote. E a mirra simbolizando o sacrifício. Porque quando eles iam, depois de tirado da cruz, eles perfumavam, né? Com incenso, com mirra. Sim, e aí os magos, tendo revelação divina de que em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Gente, é fantástico demais. Sabe por quê? Quem tem um encontro com Jesus não anda no mesmo caminho. Olha a conversão. Os magos não voltaram pelo mesmo caminho, porque tiveram revelação e sonhos que não fosse ao encontro de Herodes. Então, eles foram por outro caminho, mas eu acho isso aqui fantástico, sabe? Porque a Bíblia é oh meu Deus, queria tanto que as pessoas conhecessem a palavra de Deus, sabe? Porque elas pensam que é um livro, eu já pensei, viu? Eu achava um livro tão cansativo. Então, quando começava aqui em Mateus, eu tentava ler o Novo Testamento, né, antes de conhecer Jesus,
Aí esse tanto de nome, e fulano gerou fulano, sabe? Aí eu falava, meu Deus, como é que lê uma coisa dessa? Como é que lê um negócio desse? E aí a gente, depois que a gente é alcançado por Jesus e o Espírito vem habitar em nós, a gente entende. Deus traz a luz para a gente o que aquela palavra está dizendo. Às vezes a gente não vê, a gente lê, não vê, mas tem um irmão que leu e viu e transmite. Bom, então vamos mais. A fugida para o Egito e a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Bem, Deus avisou em sonhos, não é? Os magos voltaram por outro caminho e depois um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Então, Maria, mãe de Jesus, o nosso Salvador. José, o pai adotivo. E Deus valoriza essa paternidade adotiva. Porque Deus chama, levanta-te. Por que ele não falou, Maria, levanta e chama José? Ele falou com José, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Sendo pai adotivo, o pai tem que ocupar, se ele é um pai adotivo, ele tem que criar aquele filho como filho seu. A responsabilidade é dele. Sim. E aí eles fugiram para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho, porque algum profeta disse isso. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido, mandou matar crianças de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então, aqui é o seguinte: o Mateus trouxe de Jeremias 31:15. Essa tem a referência em Jeremias 3:15 com essa fala aqui. Isso significa as mães chorando na época do exílio, chorando porque os filhos estavam indo para o exílio. Muito sofrimento, né? Eu vou terminar aqui porque está pouco, eu achei que era muito. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel,
porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Entenderam, gente? É profundo, viu? Porque eu queria explicar a vocês o seguinte. Os teólogos dizem que o livro de Mateus foi feito para todos nós, né? Mas especificamente para o judeu, porque ele está sempre evocando o que disse o Senhor aos profetas. Quem conhecia isso era judeu. Então, particularmente para judeu. E o de Marcos era para Roma, para os romanos, porque Marcos estava levando ao conhecimento do rei de Roma que existia um rei que era servo, o Senhor Jesus Cristo. E dizem que Lucas é direcionado para os gregos, que os gregos buscam sabedoria. E João é para todos aqueles que amam ao Senhor dos céus e da terra, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, quando ele está voltando do Egito, ele recebeu em sonho de novo, um anjo apareceu a ele e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel. Então, gente, não foi difícil para José, não foi fácil para José e Maria. O nascimento de Jesus e o tempo até o fim, né? Que quando Maria viu o filho pregado na cruz, imagine aí a dor, o sofrimento, não é? Mas eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: a gente, quando é menino, a gente estuda os catecismos e fala que Maria, mãe de Deus. Mas não é assim. Maria é mãe de Jesus Cristo, enquanto homem, porque Jesus, igual eu falei com vocês no capítulo 1, ele subiu, está à direita do Pai, e lá ele é homem, porque ele subiu com o corpo dele, né? E Deus também. Ele é homem e Deus. Ele tem as duas naturezas, humana e divina. E aí, era isso que eu queria explicar para vocês, porque as pessoas geralmente acham que os crentes não respeitam Maria. Não é isso, não. Não é falta de respeito, não. É entendimento. A gente entende que Maria foi uma judia escolhida por Deus para gerar o Salvador, para trazer o Salvador ao planeta, né? E aí ela foi uma privilegiada, porque quantas mulheres ricas naquela época queriam estar no lugar dela, né? E Deus escolheu pessoas humildes. Sabe-se que eram humildes assim, que humilde não é humilde, né? Só quem tem dinheiro, não. Ela não tinha condições financeiras abastadas, porque quando a pessoa levava um sacrifício, na lei de Moisés, né, quando a criança fazia 8 anos, levava um animalzinho para sacrifício. Quem tinha mais dinheiro levava um bezerro. E eles levaram um casal de pombinhos. Isso significa que eles não tinham finanças gordas, né?
Então, gente, olha, eu quero que vocês, se vocês quiserem, leia o capítulo 2 todo de Mateus. Porque aí vocês vão ver, vocês já ouviram o significado de algumas coisas aqui, então vocês vão entender melhor ainda, viu? Um abraço e até amanhã.